Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos a mais uma aula. Eu sei que eu fiquei fora aqui, do canal por algumas semanas, mas estou de volta e nós vamos dar continuidade à série de vídeos Bíblia Descomplicada. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do porquê é tão importante a gente entender o contexto e compreender também a respeito dos gêneros literários, de quem escreveu os livros da Bíblia, para que a gente possa compreender ainda mais a palavra de Deus. Amém? Então vamos juntos começar a nossa aula. O título da aula de hoje é O Primeiro Olhar, Desvendando o Contexto. Você já tentou assistir a um filme começando pelo meio, sem saber nada sobre os personagens ou a história? É bem confuso, né? Bom, estudar a Bíblia é bem parecido, então antes da gente mergulhar nos detalhes, nós precisamos dar aquele primeiro olhar para o contexto. Isso vai nos ajudar a entender muito melhor o que estamos lendo. Então, vamos começar a entender o cenário do livro bíblico, por exemplo, quem escreveu, para quem foi escrito e por quê. Cada livro da Bíblia tem uma história por trás de sua escrita, então conhecer essa história faz toda a diferença na nossa compreensão. Por exemplo, quem escreveu? Saber quem foi o autor, como Paulo, João, Davi, Lucas, pode nos dar pistas sobre o estilo, as preocupações e a perspectiva daquele texto. Outra pergunta que a gente faz é, para quem foi escrito? A carta aos Filipenses, por exemplo, ela foi escrita para os cristãos de Filipos. Entender a quem se destina nos ajuda a captar a mensagem original. Era uma carta para uma igreja, um indivíduo, um grupo de pessoas? Aí a gente vem para a próxima pergunta que é, por quem foi escrito? Qual era o propósito do autor? Ele estava ensinando algo novo, corrigindo um erro, encorajando em meio às perseguições, respondendo algumas perguntas? Tudo isso vai nos ajudar a compreender melhor o texto. Bom, com tantas perguntas, vocês já devem ter percebido que elas são muito importantes para a gente compreender o que está lendo, né? E você deve imaginar agora, mas como que eu vou achar todas essas respostas? Bom, você não precisa ser um expert em história bíblica para descobrir isso. Muitas bíblias de estudo, elas trazem introduções para cada livro com essas informações essenciais. Mas mesmo que você não tenha uma bíblia de estudo, hoje nós temos aqui mesmo no YouTube muitos canais que trazem introduções aos textos bíblicos, assim como tem alguns sites que também trazem essas informações. Me conta nos comentários se você quer que eu faça um vídeo falando sobre dicas de Bíblia de estudo e também sites e aplicativos que podem ser usados. Aí quem sabe eu possa trazer esse vídeo mais na frente. Mas não se preocupa, se você não tiver uma Bíblia de estudo e não quiser esperar pelo vídeo, uma pesquisa rápida com o nome Introdução do livro de Gênesis, por exemplo, já pode ajudar bastante e você vai conseguir bastante informação no Google. Mas segue aqui que eu também vou estar trazendo algumas introduções dos livros que estivermos estudando no momento. Agora vamos entender por que a época e a cultura são importantes para a gente compreender a Bíblia. Bom, ela foi escrita em contextos culturais muito diferentes do nosso, então vão ter expressões, costumes e até mesmo a forma de pensar que eram muito diferentes. E ignorar isso pode nos levar a mal-entendidos. Por exemplo, entender que os judeus da época de Jesus tinham um forte senso de comunidade e honra familiar vai nos ajudar a compreender melhor as parábolas ou os ensinamentos de Jesus. Saber sobre as cidades, os reis e os impérios da época em que um livro foi escrito também adiciona aí uma camada maior de profundidade no entendimento. Novamente, as introduções dos livros bíblicos e bons comentários podem te dar essas informações. Não precisa ser um historiador, mas ter uma noção geral do período e da cultura vai enriquecer, sim, muito a sua leitura. Reconhecer os gêneros literários também é muito importante. A Bíblia, ela não é um livro único, é uma biblioteca de 66 livros diferentes, quando se tratando aí da Bíblia cristã evangélica. E eles foram escritos em diversos gêneros literários. Então, saber qual o gênero que nós estamos lendo é crucial para que nós possamos interpretá-lo de forma correta. Então, vamos conhecer um pouquinho rapidamente quais os gêneros que a gente encontra na Bíblia. Nós encontramos os gêneros de história, narrativa, por exemplo. Livros como Gênesis, Êxodo, Atos, eles contam fatos, eventos e história.
O objetivo é transmitir informações sobre o que aconteceu, por isso são chamados livros históricos. Nós temos também os livros de poesia, como os Salmos, os Provérbios, o Cântico dos Cânticos. Eles usam uma linguagem mais figurada, metáforas e expressões artísticas para comunicar sentimentos e verdades. Eles não devem ser lidos assim de forma literal em cada frase. Também temos os gêneros proféticos, que são livros como Isaías, Jeremias, Apocalipse. Eles vão conter mensagens de Deus, muitas vezes sobre o futuro, algumas advertências e encorajamentos também. Eles podem usar muita linguagem simbólica. Nós também temos o gênero literário de cartas e epístolas, lá no Novo Testamento. São livros como Romanos, Efésios, Tiagos. São correspondências escritas por apóstolos para a igreja ou indivíduos, com ensinamentos, exortações e instruções. E, por fim, nós também vamos ter os livros das leis, que são os livros como Levítico, Deuteronômio. Eles contêm as leis e mandamentos que Deus deu ao povo de Israel. Então, quando a gente identifica esses gêneros logo de cara, eles vão nos ajudar, né, a ajustar a nossa lente de leitura. Nós não vamos ler um poema da mesma forma que lemos um manual de instruções, certo? Então, com a Bíblia é a mesma coisa. Cada gênero literário traz para nós uma nova abordagem de leitura. Bom, agora que você já deu, né, o primeiro olhar e entende o contexto, é hora de mergulharmos fundo no texto. Esse é o coração do estudo bíblico, quando você realmente se conecta com a mensagem. Lendo com calma e atenção, sem pressa para aprender. A tentação, gente, de ler rápido para terminar é muito grande, mas a Bíblia não é um livro para ser lido corrido. Nós precisamos ler devagar, palavra por palavra, frase por frase. Temos que deixar a mensagem penetrar nos nossos corações. Se precisar, sabe, ler o mesmo versículo ou parágrafo várias vezes. A pressa é inimiga da compreensão. Então, não sai do texto enquanto você não compreender ele. Se tiver alguma palavra que você não conhece, não deixe ela passar batida. Vai lá, faz uma pesquisa, descobre o que aquela palavra quer dizer e volta a buscar o entendimento daquele texto. Agora, não dá para negar, tá? Quem estuda a Bíblia vai aprender a rabiscá-la também. Ou seja, a gente vai sublinhar, vai marcar, vai anotar, vai interagir com aquele texto. Não tenha medo de marcar a sua Bíblia, né? Se for uma Bíblia de estudo pessoal, claro. Eu deixei para vocês de dica no vídeo anterior, né? Bíblias de anotação, que tem um espaço ali para anotação, mas você também pode ter um caderninho, você pode ter uma Bíblia que você vai usar somente para estudar, então aquela Bíblia você grifa, você marca, você está colocando ali post-its, mas tenha uma Bíblia para estudo, para que você possa compreender melhor. Então, você pode sublinhar ou grifar palavras ou frases que chamam a sua atenção, ideias principais, promessas de Deus, mandamentos. Você pode usar cores diferentes para cada tipo de marcação. Então, se é promessa de Deus, eu vou marcar de azul. Se é um mandamento de Deus, eu vou marcar de verde. E assim, além de você gravar melhor aquilo que você está lendo e aprendendo, você também pode voltar depois e buscar, e aí você já sabe, né, que cor você vai encontrar o quê. Você também pode fazer anotações nas margens, se você não tiver uma Bíblia de anotações, ou colocar post-its, né? Então, você pode escrever dúvidas, se ficou alguma dúvida, você pode colocar lá, pensamentos, perguntas, como aquele versículo se aplica à sua vida, referências a outros versículos que vêm à mente. Então, você leu uma palavra e aí você lembrou de outra que também é parecida ou que tem a ver com o mesmo tema, com o mesmo assunto, e você pode estar anotando e deixando ali para você. Bom, use um caderno de anotações. Como eu já contei antes, meu testemunho, eu comecei com um caderno em que eu anotava tudo que eu estava aprendendo ali da palavra com o Espírito Santo. E é muito bom ter esse caderno. Depois você vai reler, você vai ver como é gostoso ver o quanto você aprendeu, o quanto você aprofundou aquele entendimento. Então, tenha um caderno. Se você não quer marcar a sua Bíblia, tenha um caderno ao lado para registrar as suas percepções. Essas anotações, elas não são apenas para você lembrar depois. O ato de escrevê-las já ajuda a fixar o conhecimento e aprofundar a sua compreensão. Igual quando a gente estava na escola, não sei se vocês eram assim, mas eu tinha que anotar tudo, né, ou pelo menos os pontos principais da aula, senão eu não lembrava depois, mas quando eu anotava, ficava gravado na minha memória. Assim também é com a palavra de Deus. Então, quando nós marcamos, anotamos, registramos de alguma forma, nós vamos fazendo com que isso nos ajude a fixar aquele entendimento, aquele conhecimento na nossa mente.
E como eu disse anteriormente, fazer perguntas ao texto nos ajuda a compreender melhor o que ele estava querendo dizer. Essa é uma técnica muito usada por jornalistas e também por estudiosos bíblicos. Então, ao ler cada versículo ou parágrafo, faça perguntas como, por exemplo, quem? Quem são as pessoas envolvidas? Quem está falando? Quem está agindo? Onde? Onde a cena está acontecendo? O local é importante para a mensagem? Quando? Quando isso aconteceu? O tempo é relevante? É uma história do passado, um ensinamento para o presente ou uma profecia para o futuro? O quê? O que está acontecendo? Qual é a ação principal? Qual é a mensagem central? Por quê? Por que isso está acontecendo? Qual é a razão ou propósito? Por que o autor escreveu isso? Como? Como as coisas estão acontecendo? Como essa verdade se aplica na prática? Fazer essas perguntas vai te forçar a prestar atenção aos detalhes e a pensar criticamente sobre o texto. Então, nós precisamos fazer perguntas ao texto, porque quando vamos obtendo essa resposta, estamos obtendo também conhecimento e entendimento. Amém? Agora vamos avançar mais um pouquinho e buscar identificar as ideias principais. O que o autor quer dizer? Bom, após ler um parágrafo ou uma seção, tente identificar a ideia central do texto. Qual é a mensagem principal que o autor quer transmitir? Às vezes é fácil, outras vezes você vai precisar ler várias vezes. Tente resumir o parágrafo ou capítulo em uma ou duas frases com suas próprias palavras. Se você conseguir, é um bom sinal de que você entendeu a essência da mensagem. Esteja atento às palavras. Algumas palavras elas são como chaves que abrem o entendimento de um texto. Por exemplo, fique atento a palavras repetidas. Se uma palavra ou frase se repete várias vezes, provavelmente ela é importante. Termos incomuns ou antigos também. Algumas palavras elas podem ter mudado de significado ao longo do tempo ou serem específicas daquela época. Um bom dicionário bíblico ou mesmo um dicionário comum pode ser muito útil. Você pode fazer uma pesquisa no Google para tentar encontrar qual era o significado daquela palavra, ou você pode ter o dicionário bíblico que é ainda mais eficaz, então ele vai te dizer, né, o que aquela palavra significava naquela época. Outro ponto para ficar atento são os conectivos, que são as palavras como portanto, por isso, para que, mas e elas vão indicar a relação entre as ideias e a lógica do autor. Portanto, geralmente introduz uma conclusão ou um resultado do que foi dito antes. Não tenha receio de parar a leitura para pesquisar o significado de uma palavra. Eu falei sobre isso, né? É muito importante e é um investimento de tempo que vale muito a pena, porque aí você vai compreender mais profundamente o que aquele texto quis dizer. Bom, então depois que você já leu, marcou, perguntou e pesquisou, agora a fase mais importante, trazer a palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia, ela não é para ser apenas entendida intelectualmente, mas ela é para ser vivida. Então não basta eu ter o conhecimento da palavra, eu preciso aplicar esse conhecimento na minha vida. Então a gente começa com o que eu aprendi aqui, né? E começamos a resumir com as nossas próprias palavras. Então, como você faz isso? Depois de terminar a leitura e as análises de um trecho, você para um tempinho para resumir o que você compreendeu. Escreva em um caderno ou fale em voz alta. Ou grave áudios, por exemplo, para você mesmo. E aí você pode começar assim: nesta passagem eu aprendi que, ou a principal mensagem para mim foi, ou este texto me ensinou sobre. Fazer um resumo força você a organizar seus pensamentos e a sintetizar as informações, o que vai ajudar a fixar o conhecimento, né, que você adquiriu na leitura. A Bíblia fala com a gente, então trazendo a palavra para a nossa vida. Esse é o momento de perguntar: como esta passagem se aplica à minha vida hoje? A Bíblia não é um livro de histórias antigas desconectadas com a realidade, não, gente. Ela é viva, ela é atual, né? Um dos grandes pregadores vai dizer que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E vamos ver alguns pontos juntos, então. Existe um mandamento para obedecer? Então, dentro do que você leu, existe algo que é para obedecer? Aí você já pode anotar. Há um exemplo bom ou ruim para seguir ou evitar? Então, dentro das histórias, daquilo que o personagem viveu, há um exemplo bom que você possa reter o conhecimento para você também estar ali, né, replicando? Ou um exemplo ruim que você tem que evitar de fazer aquilo ali? Anota também. Mais um ponto que você pode estar observando e anotando no seu resumo é: existe uma promessa para crer? Então, você marcou a promessa? Tem uma promessa naquele capítulo que você leu? Já anota também.
Há uma verdade sobre Deus ou sobre eu mesmo para aprender, então tem algo ali que você precisa aprender sobre Deus ou sobre sua própria natureza, sobre sua própria vida? Existe algo que você precisa confessar ou mudar? Bom, seja específico. Em vez de pensar, preciso ser mais paciente, pense, como este ensinamento sobre paciência de Tiago 1, do 3 ao 4, se aplica à minha impaciência no trânsito ou com meus filhos, por exemplo. Bom, ação e transformação, como viver o que você aprendeu. O conhecimento bíblico sem aplicação, ele é como ter um mapa sem nunca viajar. A verdadeira transformação vai acontecer quando o que aprendemos se torna ação. Então, o que você vai fazer diferente a partir de hoje por causa do que você leu? Qual o passo prático que você vai dar? Quem você precisa perdoar, ajudar, orar por ou conversar com depois do que você leu? Como a sua leitura, o seu estudo, né, trouxe um mover de transformação na sua vida ou trouxe o entendimento de algo que você precisa transformar. Decida um pequeno passo e se comprometa a cumpri-lo. Sabe? Comece com algo pequeno e mais fácil e ele vai te encorajar a continuar. Compartilhe também o conhecimento, ensine o que você aprendeu. Uma das melhores formas da gente fixar o que aprendeu é compartilhar com alguém. Então, ao explicar para outra pessoa, nós vamos organizando as nossas ideias, revisando o conteúdo e até mesmo descobrindo novas perspectivas. Então, você pode contar a um amigo ou um familiar, né, sobre o que você leu e como isso te impactou. Você pode participar de um grupo de estudo bíblico como esse aqui, né, que apesar de ser online, vocês são muito bem-vindos a comentarem, compartilhar o que estão aprendendo aqui nos comentários e eu vou responder vocês. E ali você pode estar discutindo e ouvindo diferentes pontos de vista. Então, ao mesmo tempo que você ouve aqui o estudo a partir do que eu aprendi, você também pode aprender com outros irmãos que comentaram, por exemplo. Você também pode escrever em um diário o que você aprendeu e como você pretende aplicar, né? Que foi algo que a gente já conversou. Então, compartilhar o conhecimento não apenas vai te ajudar a aprender mais, mas também pode ser uma bênção para a vida de outras pessoas. E você vai estar cumprindo algo lindo que Deus deixou pra gente, né? Cristo deixou, que é cumprindo o ID, compartilhando a palavra com outros irmãos. E chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato, mostrando alguns slides aqui. Enquanto eu tô ali dando aula, vocês vão escutando a minha voz, mas se concentrando no que vai aparecendo na tela também. Me digam se vocês gostaram desse formato. Nós vamos dar continuidade a essa série Bíblia Descomplicada, mas em breve vamos estar começando a fazer, né, o que foi proposto nesse canal, que era o quê? Ler a Bíblia toda juntos. Então nós vamos ler e estudar a Bíblia juntos. Você é meu convidado para estar aqui junto comigo. Não sei quanto tempo vai demorar. Vamos fazendo aí de acordo com o que o Espírito Santo for ministrando, mas provavelmente a gente vai ter um ano aí estudando a Bíblia, pelo menos. Amém? Vocês estão prontos para estudar a Bíblia junto comigo? Espero que sim. Bom, não esquece de curtir esse vídeo, já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e aproveita e compartilha para que outros irmãos também entrem nesse propósito de estudo da Bíblia junto conosco. Amém? É isso, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!